Bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça de Deus esteja em volta ao coração, aquecendo o coração de vocês e lembrando vocês, né? Quem vocês são diante de Deus. Bom dia. Que o Senhor neste dia possa vir animar o seu coração e trazer muita esperança a tudo aquilo que hoje você está vivendo. Eu rogo a Deus para que neste dia de hoje, tudo que você for viver seja meio de você encontrar o Senhor. Tudo, seja tribulação, seja dificuldade, seja algo que você vai fazer, seja algo que você vai receber, tudo seja um meio que vai te conduzir para o nosso Senhor. Bom dia. Que a nossa vida não seja mais um dia, mais uma quinta-feira, mas que esta quinta-feira seja um dia marcado na agenda de Deus para o nosso encontro com Ele. Amém? Desejo e rogo ao Senhor sabedoria sobre a tua vida, discernimento sobre a tua vida e em nome de Jesus, que hoje você possa ter respostas de Deus. Que hoje você possa, como diz o Evangelho, encontrar o Senhor e neste encontro Deus transformar totalmente a sua vida. Amém? Amém? E hoje eu quero já começar o nosso dia, né? Pegando a nossa meditação para a nossa oração. Mas antes eu quero fazer um breve momento de oração, pedindo a Deus que sopre sobre nós o seu Espírito, principalmente os enfermos. Ontem, o nosso exercício, o nosso ato concreto era rezar por alguém, né? Vocês lembram disso? O nosso ato concreto era a gente mandar uma mensagem, era a gente ligar, era a gente fazer uma visita, né? E ontem foi incrível, eu desliguei aqui a live e já tinha pedidos de oração. Pessoas me pedindo oração. Uma enfermeira que cuidou do Samuel na UTI me pediu oração para o seu esposo. Assim que terminou, eu peguei e falei assim, já é agora, Jesus, então vamos lá. E aí eu escrevi, rezei por ele na hora, rezei pelo rapaz na hora. Passou algum tempo, outra pessoa me mandou mensagem pedindo também oração pelo esposo, que foi diagnosticado com depressão. Também a mesma coisa, olha, eu vou mandar um áudio e você encaminha para o seu esposo. Rezei por ele, rezei pelo esposo dela, né? E pedi a Deus que desse força para ela nesse período. Passou mais um tempo, uma grande irmã também pediu oração pelo seu esposo que está com pneumonia. A mesma coisa, eu orei a Deus na hora, né? E já pedi pro meu marido também, falei, se esse daí você conhece, se você já vai fazer teu ato concreto, é agora. Reze pelo esposo da nossa querida irmã, né? Pelo esposo da Di. E aí a gente ontem foi o dia todo, né? Várias pessoas me pedindo oração e eu louvei a Deus, porque o ato concreto ele mesmo foi me ajudando a cumprir. Ontem, então, eu posso dizer para vocês, foi um dia inteiro de intercessão. Depois também partilhando com a Tati, ela apresentando as realidades, né? Da missão, enfim, fui rezando pela coordenadora, pelas crianças. Então, ontem foi um dia de oração. E bonito de ver é que o mover é de Deus. O mover é de Deus. E Deus, ele é providente. Ele nos ajuda, ele colabora conosco. Né? Então ontem foi um dia de oração, foi um dia de movimento de oração, né? E aí a Rosiane está confirmando, né, Rosiane? Isso mesmo, nós precisamos entender que Deus, quando Ele quer, Ele colabora com a gente. A obra não é nossa, o agir é de Deus em nós. A gente só é um colaborador. Então hoje, assuma isso, eu sou um colaborador de Deus aqui na Terra. Olha que honra para você, porque eu me sinto honrada de saber que Deus quer usar de mim. Uma pessoa tão frágil, tão fraca, né? Tão pecadora, tão inconstante às vezes, tão limitada. E mesmo assim Deus quer contar comigo. Ele poderia querer ao seu lado, ele poderia querer que falasse dele pessoas tão mais capacitadas, tão mais santas, tão mais sábias, mas ele quis usar de nós. Então, deixe mesmo o Espírito Santo, porque no agir de Deus, ele vai nos santificando. Deus vai nos santificando para Ele. Amém? Toma comigo hoje, página 348, quinta-feira, depois do primeiro domingo da quaresma. Vamos então preparando o nosso coração para a nossa meditação
E guarde isso no seu coração. Tudo que nós vamos fazer como ato concreto, o próprio Deus vai providenciar. O próprio Deus, às vezes você vai falar assim, mas como eu vou cumprir? Tendo uma disposição. A única coisa que você precisa ter nessa quaresma é disposição para não fazer mais uma quaresma, mas para que esta quaresma seja a melhor quaresma da sua vida. Porque talvez você não vai ter tempo de viver outra. Talvez o ano que vem, um de nós não estará aqui, não é? Eu tenho meditado muito sobre isso. Talvez o ano que vem eu não estarei aqui. Então essa precisa ser a melhor quaresma da minha vida. E eu vou colaborar para isso. Porque é a vontade de Deus. Então eu preciso, no mínimo, ser uma boa colaboradora. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos conduzir nesta manhã de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Nós te pedimos, ó Virgem Maria, a Senhora que é tão próxima do Espírito, a Senhora que o recebeu em seu coração, em sua alma, em seu ventre. Ensina-nos a receber o Espírito Santo. Me ensina a ter o Espírito Santo dentro de mim, Maria. Ajuda-me, ó Mãe de Deus. Ajuda a família de fé, ajuda a comunidade. Mariana Resgate. Ajuda-nos, ó Virgem Maria, a viver com o Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Maria, a cair a ficha e a gente assumir: eu sou uma pessoa que anda no Espírito. Eu sou uma pessoa batizada que anda no Espírito. Me ajuda, Maria, a entender e aceitar isso. Dai-me esta graça para a glória de Deus e que o Espírito Santo nesta manhã traga aos meus olhos a visão profética do que Deus quer me conduzir, do que Deus quer falar no meu coração. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Roga pelos doentes, pelos enfermos. Roga pelos maridos que estão hospitalizados. Roga pelos maridos, pelos filhos, pelas mulheres que estão com depressão. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Amém? Página 348. Vamos rezar juntos. Foi conveniente Cristo ser crucificado entre ladrões. Cristo foi crucificado entre os ladrões. Por uma razão, se considerarmos a intenção dos judeus, e por outra, considerado a ordem de Deus. Quanto à intenção dos judeus, crucificaram aos lados de Cristo 2 ladrões, como adverte São Crisóstomo, para que ele participasse da ignominia deles. Contudo, aqueles ninguém se refere, ao passo que a cruz de Cristo é honrada em toda parte. Os reis, depondo seus diademas, assumem a cruz no meio dos diademas, das armas, da mesa sagrada. Em toda a parte do mundo, a cruz resplandece. Quanto à ordenação de Deus, Cristo foi crucificado entre ladrões, porque, segundo diz São Jerônimo, assim como Cristo foi feito na cruz, assim como Cristo foi feito na cruz maldição por nós, assim foi crucificado como criminoso entre os criminosos para a salvação de todos. Segundo diz o Papa Leão, 2 ladrões foram crucificados, um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Cristo, a fim de que nesse espetáculo, mesmo do patíbulo, se espalhasse aquela separação que ele próprio há de fazer quando vier a julgar os homens. E Agostinho diz: se bem refletires, verás que essa cruz
foi um tribunal. O juiz está posto no meio. O que acreditou, o que creu, foi salvo. O outro que insultou foi condenado. Por onde se vê o que Cristo fará um dia, dos vivos e dos mortos, colocando aqueles à sua direita e outros à sua esquerda. Terceiro, segundo o santo Hilário, porque os dois ladrões crucificados, um à direita e o outro à esquerda, mostram que toda a diversidade de gênero humano é chamada a participar do mistério da paixão de Cristo. Mas, como a divisão entre fiéis e infiéis é correspondente aos lados direito e esquerdo, um dos dois, o colocado à direita, foi salvo pela justificação da fé. Quarto, porque diz Santa Beda, os ladrões crucificados com o Senhor simbolizam aqueles que, sob a fé e a confissão de Cristo, sofrem a agonia do martírio ou vivem sobre as regras de uma disciplina mais austera. E os que trabalham para a glória eterna são figurados pelo ladrão à direita, ao passo que os de olhos postos na glória humana imitam os atos do ladrão da esquerda. E hoje o Senhor então vem nos levar, nos conduzir a olhar Jesus no centro, Jesus sempre no meio, Jesus sempre naquele que está nos chamando a atenção. Mesmo num lugar, presta atenção, mesmo num lugar onde o cenário é de pecado. Porque ali estava sendo crucificado dois ladrões, duas pessoas que publicamente cometeram pecado. E Jesus então é aquele que se destaca no meio do pecado. Jesus é aquele que, numa condição de crucificação, de humilhação, numa condição de vergonha, ele não se faz vergonha. Jesus ali, ele vive a dignidade de ser o Filho de Deus. E mesmo em meio a dois ladrões, ele, com a sua vida, ele é reconhecido. Aqui, na primeira parte, vem falar que São Crisóstomo, né, que é um padre do deserto, que escreveu muita coisa sobre a nossa igreja, sobre o mistério principalmente da paixão. Ele destaca que Jesus, depois da sua morte, ele ainda foi levado e é levado até hoje nos crucifixos em muitos lugares. Muitas pessoas tomam a cruz de Cristo, usam a cruz de Cristo para lembrar. Ele foi elevado numa cruz e, ao ser elevado numa cruz, ele não perdeu a sua dignidade. Isso é muito importante para nós, porque às vezes a gente, no meio de grandes sofrimentos, a gente esquece quem a gente é e a gente se rotula como um grande sofrimento. Eu sou aquilo que eu estou vivendo, eu sou aquilo que eu pequei, eu sou aquilo que eu errei, eu sou aquilo que eu vacilei. Não, você não é o que você errou, o que você pecou, você não é a sua fragilidade, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Ah, eu sou um câncer, eu sou uma depressão, eu sou uma crise de ansiedade, eu sou uma crise... Não, você está vivendo uma fase dentro de uma enfermidade, mas isso vai passar. O que Jesus trouxe para nós nessa meditação é justamente isso. Ele, em meio a dois ladrões, ele não se tornou um ladrão. Ele foi condenado como um pior ladrão. A crucificação de Jesus, gente, foi tida como um pior dos crimes. Mas ele sabia quem ele era. Então, aquilo não permaneceu e não permanece. E tudo isso ele passou para que eu e você tivéssemos uma vida e uma vida abundante em Deus, não nessa terra. E aí, o bom ladrão,
O bom ladrão, o ladrão que estava na direita, ele entende isso. E quando ele compreende isso, ele dialoga com Jesus. E nesse diálogo com Jesus, ele mesmo é transformado e Jesus faz uma promessa para ele. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Porém, o outro ladrão, o mau ladrão, o ladrão da esquerda, vem então olhar o contexto humano. Ele não consegue sair daquilo. É uma humilhação. Olha, se ele realmente fosse Deus, ele já tinha tirado a gente daqui. Se ele realmente fosse bom. Deus é bom, Deus é misericórdia, mas ele é justiça. Ele é justo. Ele é o juiz. E veja que este mau ladrão, ele não consegue olhar a dimensão divina. Ele só olha a dimensão humana. Então, muitas das vezes, quando a gente está muito ligado no mundo, muito conectado nas coisas daqui, nas pessoas daqui, preso no que está acontecendo aqui, nós não conseguimos ver o mover de Deus. E se você está anotando, se você está fazendo esse retiro anotado, eu gostaria que você escrevesse isso. Todas as vezes que eu estou olhando as coisas deste mundo, todas as vezes que eu estou muito presa às coisas deste mundo, eu não consigo ver o agir sobrenatural de Deus na minha vida. Você consegue ver o que as pessoas estão falando de você, criticando você, falando mal de você. Você consegue perceber as injustiças, você consegue perceber a desonestidade, mas você não consegue perceber as providências divinas, a ação de Deus, a bondade de Deus, todo o cuidado de Deus. Você não percebe isso, porque você está focado neste tempo, você está preso aqui. E hoje a meditação foi necessário Jesus estar ali, no meio de dois ladrões, para que a gente pudesse entender os ladrões como o próprio Satanás, que é o ladrão, que rouba a nossa esperança, que roubou a nossa amizade com Deus, o ladrão. Jesus estava ali, mas ele não se corrompeu, como Adão e Eva. Adão e Eva se corromperam e se deixaram ser iludidos pela fala diabólica. Eles deixaram com que a sedução e a tentação entrasse na mente deles. E Jesus, então, ele mostra para nós, eu estive ali, no meio de ladrões, mas eu não fui um ladrão. Eu continuei sendo Deus. Eu convivi com eles, fui crucificado com eles. O cenário que muitas pessoas vão lembrar sempre é eu no meio deles, mas eu não sou como eles. Para dizer para nós que nós também podemos às vezes estar numa condição horrorosa, no fundo do poço, mas o fundo do poço não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. O nosso lugar é no alto. E Deus mesmo, é Ele que nos eleva. É Ele que nos põe acima. É Ele que nos tira dessa condição. Para nos lembrar, né? Que grandes milagres provêm da graça de Deus. Não provém do meu esforço. Muita coisa não depende de mim. E eu posso dizer, a maioria delas não depende de Deus. Depende do mover e do agir de Deus dentro do nosso coração. Para a gente encerrar um testemunho. Eu estou acompanhando uma mulher, né? E ela está passando por um problema muito difícil no seu matrimônio. E ela dizia, Danusa, eu sou muito explosiva, eu sou aquela que reage muito rápido, eu sou aquela que tem resposta muito rápida, eu sou aquela que não deixo e não levo desaforo para casa. Mas de uns tempos para cá, depois dessa situação, e nem eu estou me conhecendo. Eu vejo que eu tenho um jogo de cintura que eu, depois que passa, que eu falo, meu Deus, como que eu consegui ser calma? Meu Deus, como que eu consegui dar essa resposta? Né? E eu dizia para ela, tudo que você plantou, você agora está colhendo. Né? Você plantou uma vida com Deus, você buscou a Deus, e agora no momento que você mais precisa, é Ele que está te carregando. Então não é realmente você que está falando, não é realmente você que está agindo, é Deus agindo em você. É Deus fazendo na sua vida, é Deus te conduzindo. Então quando nós estamos mergulhados em Deus, é Ele que faz tudo em nós. É Ele. E esses momentos são fantásticos para a gente perceber que é Ele mesmo
que está fazendo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o nosso ato concreto de hoje, o nosso ato que precisa ser hoje para mim e para você, é um ato de contemplar a cruz de Cristo. Você vai pegar o crucifixo e você vai contemplar ali Jesus, que morreu por nós. E você vai perguntar: Jesus, quem eu sou para o Senhor? Você vai fazer essa pergunta para Jesus hoje. Ao meditar a cruz, ao olhar para o crucificado, você vai fazer essa pergunta para Jesus: Jesus, quem sou eu para vós? Não deixe de anotar para que você não esqueça. Durante o seu dia, você vai olhar a cruz de Cristo e vai perguntar: Senhor, quem eu sou? Porque uns dizem que eu sou assim, outros falam que eu sou assim, outros dizem, né, tanta coisa de mim, mas de verdade, quem sou eu? Essa resposta virá do Senhor. Amém? Amém, povo? Glória a Deus, aleluia. Vamos então para o nosso evangelho do dia. Vamos rezar com a palavra de Deus, com essa força sobrenatural que nos mantém de pé e vivos, né? Assim como a Tati está testemunhando aí, né? Deus vai transformando, Deus vai fazendo na nossa vida. E a obra é dele, né, gente? Ele é o mais interessado em nos ver transformados para ele mesmo. Amém? Vamos tomar juntos o direcionamento espiritual, página 11, direcionamento espiritual, página 11, a oração do Veni Creator, que é a oração diária que nós estamos fazendo durante todo este ano de 2023. Vamos juntos? Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Concedei-nos a graça, Espírito Santo, de sermos cheios da tua presença. Dai-nos a graça, Espírito, de viver este dia todo em ti e para ti. E nós queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa ir até as pessoas que hoje têm nos pedido oração. Me veio muito ao coração neste momento todas as pessoas que me mandaram mensagem ontem. Eu quero rezar também por aqueles que hoje necessitam. Eu quero colocar aqui os que estão internados. Eu quero pedir ao Espírito Santo que venha soprar o hálito da vida, o sopro da vida. Que ele venha conduzindo a esperança no coração daqueles que estão internados. Quero apresentar o Fábio, que sofreu um acidente. Quero colocar aqui a cidade que pela alma do Padre Elias, de Santa Bárbara, que a Graciana acabou de apresentar. Quero colocar todas as pessoas que estão ali na região de São Paulo, né? São Sebastião, Caraguá. Quero apresentar o pessoal que está ali naquela região da Ilha Bela, que estão perdendo tudo devido às tragédias das chuvas. Eu quero pedir, Espírito Santo, por todas as pessoas que hoje estão precisando e não tem ninguém para rezar por elas. Por todas as pessoas que estão sozinhas e que não tem ninguém. Espírito Santo, olhe por eles. Nós estamos aqui clamando e pedindo. Olhe por essas pessoas. Olhe por aqueles que estão desanimados, que estão pensando em acabar com suas vidas. Espírito Santo, traz um ar novo na alma dessas pessoas. Um ar de esperança, um ar de luta,
um lar de perseverança. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar neste pequeno momento de intercessão, eu quero clamar mesmo, implorar ao Senhor. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que pode todas as coisas. Eu quero ter, Senhor Jesus, no meu coração essa certeza. Tu és aquele que faz o que médico, o que homem, o que prefeito, o que presidente, o que autoridade nenhuma pode fazer. Tu és o Deus do milagre, o Deus da esperança, o Deus da cura, o Deus da libertação. Senhor, Tu és o Deus da salvação. O Senhor nos salvou na cruz. Abençoa todos os que necessitam neste dia. Para a glória de Deus, quero apresentar também os nossos irmãos desempregados, que estão em momentos de tanto desespero. Que o Senhor abençoe a vida deles, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Vamos tomar a palavra de Deus. E a oração move mesmo, né, gente? Nós não podemos ter dúvida disso. Deus ouve a nossa oração. E é o que o Evangelho de hoje vai dizer. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, dos versículos de 7 a 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, dos versículos de 7 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei à porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, saber dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto pedires que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E este evangelho de hoje, Jesus vem dando sequência, vamos dizer, do evangelho de ontem, né? Ele vem falando, ele vem trazendo para nós, então, vamos dizer assim, uma técnica de oração. Jesus hoje ele traz uma técnica de oração. Ontem, Jesus então, ele nos falava da incredulidade, da insatisfação e da preguiça espiritual. Se a gente for olhar, né, dia 28, Jesus ele falava da oração do Pai Nosso. Ontem ele falava do povo que pedia sinais e hoje ele vem falar para nós dessa necessidade da oração certa, do jeito de rezar certo que nós precisamos ter dentro da nossa vida, né? Olha como ele começa. Pedi, disse Jesus aos seus discípulos, pedi. Não deixa de pedir. Não deixa de dialogar. Não deixa de procurar. Não deixa de falar, de comunicar com Deus o que vocês precisam. Não deixa de se observar e falar assim, olha, hoje eu estou precisando. Eu estou precisando do amor de Deus. Eu estou precisando da mão de Deus me sustentando. Eu estou precisando do colo de Deus. Eu estou precisando de lembrar que eu fui salva. Deus me ajuda a lembrar que eu sou uma pessoa salva pelo sangue de Jesus. Pede, fala, comunica. Sabe, quando às vezes eu fico olhando Samuel, né? Ontem mesmo, gente, o Samuel tá quase do meu tamanho. E ele fica o tempo todo que ele tá aqui em casa comigo, ele brinca um pouquinho, interte alguma coisa, mas toda hora ele fala assim, mamãe, colo. E aí ontem eu tava terminando de preparar a janta, né? Tava arrumando uma janta para ele e fazendo um lanche para mim, pro Elison, que a gente tá fazendo um propósito aí, né, de oração, então a gente tava comendo um ovinho mexido. E aí, quando vi, ele pegou e falou pra mim assim, mamãe, colo. E aí eu disse pra ele assim, filha, a mamãe tá terminando a janta. Ele, mamãe, me pega no colo só um pouquinho. Só um pouquinho. E quando eu peguei o Samuel, na hora ontem, e hoje de manhã eu lembrei dessa cena, né?
Na hora, Deus falava assim comigo. Às vezes é isso que você faz. Durante o seu dia, você me pede colo. E às vezes é só um pouquinho que você precisa tomar fôlego no meu colo para você seguir. Porque o Samuel, eu entendia que ele queria só um pouquinho. Aí eu peguei ele, né? Ele foi, pegou, apertou um pouquinho a minha orelha. Logo ele desceu e foi brincar. Mas assim, o pouquinho que eu peguei, o pouquinho, porque eu não nego o colo, né? Eu sei que daqui a pouco eu não vou conseguir pegar mesmo, né? E eu não nego o colo pra ele. E aí eu parei o que eu tava fazendo na janta, mexendo ali pra não queimar, abaixei o fogo e peguei ele. E aí logo ele veio, amassou minha orelha e desceu. E naquela hora Deus falou profundamente ao meu coração. E hoje de manhã a mesma coisa. Às vezes a gente precisa pedir isso, igual o Samuel. Me dá colo, Deus. E aí Deus abraça, Deus pega a gente no colo. A gente descansa um pouquinho, a gente se sente seguro, porque o colo de Deus, ele é isso. O colo de Deus é segurança. O colo de Deus é a certeza de que a gente foi salvo. O colo de Deus é a certeza da misericórdia. O colo de Deus é isso. E às vezes a gente não quer pedir, porque a gente acha que a gente já cresceu, a gente acha que a gente já é adulto. Meu irmão, a tua alma para Deus é sempre uma alma de criança. Uma alma de quem precisa. Porque a criança, ela tá sempre precisando. Uma criança, ela demanda, ela precisa de coisas. Ela precisa de uma das coisas que a criança precisa, é do colo. É do colo da mãe, é do colo do pai, é dessa proteção. E às vezes a gente se acha tão autossuficiente, tão poderoso, tão poderosa. Ai, eu não, que isso? Eu vou ficar o tempo todo falando com Deus, eu vou ficar o dia inteiro chamando a Deus, eu vou ficar o tempo todo incomodando a Deus. O teu filho te incomoda. A tua filha te incomoda. Por que a gente não tem as atitudes puras, como a atitude de uma criança? Pede. Olha o que Jesus fala para mim. Olha o que Jesus fala para você. Pedi e vos será dado. Pede para Jesus. Pedi e vos será dado. Procurai. Procura Deus e você vai achar. Batei a porta e ela vos será aberta. Porque às vezes, como eu disse, eu comparei essa realidade humana minha e do meu filho, né? Porque é isso que muitas das vezes a gente vive com Deus, espiritualmente falando. Espiritualmente. Deus não desce e pega a gente no colo, mas a nossa alma se sente no colo. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência de fechar os seus olhos e pedir: Deus, me ajuda. Deus me pega no colo. E Deus te pegou. E você teve a certeza de que Deus desceu na terra e o alvo foi o teu coração e Deus te sustentou. E aqui eu não estou falando para alguém que está com uma depressão, para alguém que está doente, para alguém que está passando por uma necessidade, por uma tribulação. Não, o Samuel ontem não estava doente, o Samuel ontem não estava com dor, o Samuel ontem não estava com problemas, né? Ele só queria o colo. E às vezes a nossa vida é isso. Espiritualmente falando, a gente só quer o refrigério de parar um pouquinho e saber: Deus está aqui. Deus está aqui. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente se acha bom o tempo todo. Gente, a gente não é bom o tempo todo. Porque a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Cara, nós não vamos dar conta de nada. Nós não damos conta de nada. É Deus que dá conta em nós. Isso se chama abandono em Deus. Isso se chama fé. Isso se chama confiança no Senhor. E uma das coisas que mais alegra a Deus é essa confiança nele. É saber que a gente conta com ele. Olha o que diz o evangelho de hoje. Na sequência, né? Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Essas são as estratégias de oração hoje. Pedi, procurai e batei. Pedi, procurai e batei. Ter essa disposição interior de encontrar Deus. Um filho, ele não tem, presta atenção, uma criança, ela não tem medo de falar: mãe, me dá colo. Por mais que às vezes você vai falar para ela não, por mais que às vezes ela sabe que você não vai dar, ele não deixou de pedir.
Ele é insistente. Gente, um filho, ele é insistente com o pai. Pai, me dá colo. Pai, faz isso pra mim. Pai, me ajuda aqui. Pai, mãe, 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 mãe. E a gente vai vendo que esse mover é um mover de quem se sente seguro com o outro. A criança, ela só pede para alguém que ela tem segurança. E nós temos a nossa segurança em Deus, não é em coisas. As coisas são seguranças temporais. É por um tempo que isso aqui dá segurança para nós. A maior segurança da nossa alma é ter a certeza de que Deus está conosco. Essa é a segurança que a nossa alma pede. Vamos dizer assim, o nosso corpo, né, pede uma segurança de um teto, de uma parede, de uma casa. A segurança de uma casa. Mas a nossa alma, ela não se detém numa parede. A nossa alma não se detém num teto. A nossa alma, ela precisa da providência, da proteção divina. É dele que vem a proteção. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? E aqui Jesus vai trazendo as realidades humanas, mas ele quer que a gente mergulhe na realidade espiritual. Se vós sabeis fazer isso humanamente para o filho de vocês, vocês que têm um coração ruim, vocês que sabem fazer maldade, que dirá eu, que não conheço o que é fazer maldade, eu só conheço o que é fazer o bem. O Senhor é aquele que sabe fazer o bem. E olha, nisto consiste a lei dos profetas. Aqueles que acreditam que Deus escuta a nossa oração. Deus está conosco. Deus habita no nosso coração, como nos diz o catecismo da Igreja Católica. O homem, ele é capaz de Deus e Deus habita no coração do homem. Deus, ele está no nosso coração. E é a presença de Deus que realmente vai nos ajudar a mudar todas as coisas que a gente precisa. É só Ele que é capaz de fazer isso. Então hoje nós aprendemos uma estratégia de oração. Anota aí. Uma estratégia de oração. A oração, vamos dizer assim, uma oração eficaz. Pedi, procurai e batei. Aí você pode escrever assim na frente. Tendo uma boa disposição para a vida interior. Tendo uma boa disposição para a vida interior. A vida que está dentro. Que está aqui, ó. Que só você e Deus sabe, né? A primeira leitura, eu gosto muito do livro de Esther, né? E hoje a primeira leitura vem falar dela. Eu vou ler só um trechinho, nós já estamos encerrando, tá, gente? A rainha Esther, temendo o perigo da morte que se aproximava, buscou, olha isso daqui, gente, buscou refúgio no Senhor. A rainha Esther, temendo a morte que se aproximava dela e do povo dela, ela buscou refúgio no Senhor. O refrão do salmo de hoje, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. E que essa certeza que ronda o nosso coração, e a gente precisa deixar essa certeza entrar para mudar o nosso coração, né? Hoje possa gerar em você a decisão de assumir uma vida de oração contínua. Eu sei que aqui muita gente já tem esse costume de oração diária, de buscar a Deus diariamente em todos os seus afazeres, mas você precisa manter uma constância, porque sem Deus nós não vamos dar conta. Amém? Amém? Queria aproveitar, gente, lembrar vocês, né, que domingo dia 12 nós teremos o encontro Mulheres com Propósito. E agora eu queria pedir a atenção de vocês, não saiam ainda. Amanhã eu vou precisar sair de viagem muito cedo. Eu vou sair, acho que 4 horas da manhã daqui de Alfenas. Então a oração da manhã eu vou gravar ela antes de sair e vou subir para o YouTube. Então amanhã a oração não será aqui, mas sim pelo YouTube
da comunidade Mariana Resgate, tá bom? E aí eu vou colocar nos stories o link para vocês, mando também lá no Telegram, quem está no Telegram, todos os meios de comunicação, as alunas do Ordena-te, a gente também vai colocar para vocês o link lá. Então amanhã, só por causa da missão, tá? Se Deus quiser, nós vamos continuar firmes e fortes aqui. Mas amanhã, devido a essa missão que é mais longe, são 15 horas de viagem. Então eu preciso sair daqui cedo para não pegar a estrada à noite, muito à noite, né? Então se eu saísse depois da oração da manhã, eu ia chegar muito tarde lá. Então são 15 horas de viagem. A gente vai sair às 4 para chegar lá no início da noite, né? Na cidade da Tati, não sei se ela tá por aí. Acho que tá, né? Tati, amei, amei. Eu também estou orando muito por vocês. Então eu só peço essa colaboração, essa compreensão de vocês, tá bom? Então amanhã a meditação e a oração da manhã vai ser colocada no YouTube. Não deixe de acordar no horário, porque a proposta da quaresma é justamente essa penitência da gente acordar 15 minutinhos mais cedo, né? Eu sei que a realidade de muitos é intensa durante todo o dia, trabalho, filho, trabalho fora, casa, marido, enfim. Então a gente foi adaptando dentro disso e não deixamos de fazer a nossa penitência, mesmo que seja 15 minutos. Mas são 15 minutos bem intensos, né, gente? Não deixe de olhar, de relembrar o ato concreto para hoje. Amanhã também terá ato concreto. E sábado, nós vamos fazer a meditação. Sábado, normal, tá bom? Sábado eu vou fazer da missão, que aí eu acredito que dê. Por conta da gente estar na estrada, eu acho difícil, né? Porque tem lugar que pega a internet, tem lugar que não pega. Mas sábado eu farei normal, lá, se Deus quiser, em São Mateus, onde nós estaremos em missão, tá bom? Segunda-feira normal, e aí a gente segue a nossa vida para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, que a Santíssima Virgem Maria te encoraje a ser conduzido pelo Espírito. Não deixe de olhar a cruz, contemplar a cruz e perguntar para Jesus: quem sou eu para vós? Deus abençoe, bom dia.